Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Quero me apresentar rapidamente para vocês. O meu nome é Catarina Gonçalves, eu sou fotógrafa especializada em alimentos, ensaios e produtos, e eu venho fotografando mulheres há muito tempo. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai conversar sobre esse assunto que eu vou introduzir agora. Hoje eu quero falar com você sobre ousadia. Eu escolhi uma pessoa que vai conduzir essa conversa com a gente. E essa pessoa, ela me mostrou durante a minha vida toda o que é ter ousadia, o que é ter iniciativa e o que é ter compromisso. Essa pessoa é o meu pai. Por isso que o nome do vídeo é Coisas que eu aprendi com meu pai. Mas espera aí, para eu dar um contexto para vocês entenderem, afinal de contas, quem é meu pai, eu vou mostrar para vocês quem é ele. Umas coisas que, para existirem, as pessoas precisam acreditar. Quer dizer que, se a gente acreditar, elas passam a existir? Você entendeu tudo! Eu acredito em você, vô. Assim você vai existir pra sempre. Meu pai foi um pouquinho famoso, né? O meu pai foi um cara que, durante a sua vida toda, teve muita ousadia, iniciativa e comprometimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Nesse ano de 2026, infelizmente ele já não está mais aqui entre nós, mas as lições que ele me deixou foram super importantes. Mas antes da gente começar nossa conversa, eu quero propor um exercício. Eu quero que você, nesse momento, eu quero que você pause o vídeo depois que eu falar isso. Você vai pausar o vídeo e você vai pegar um papel e uma caneta. E você vai responder para si mesma a seguinte pergunta: se eu tivesse certeza que absolutamente ninguém me julgaria, o que eu estaria fazendo nos próximos 30 dias para o meu negócio? Agora você pode pausar o vídeo e vai lá e responde. Já respondeu? Pois é. Guarda essa resposta para você. Não precisa escrever. Se quiser escrever nos comentários, pode escrever, mas guarda essa resposta para você. É para você pensar. O que você estaria fazendo se você achasse que absolutamente ninguém está te julgando? Agora eu vou contar para vocês sobre iniciativa. Vou contar para vocês o seguinte: quando meu pai tinha 18 anos de idade, ele era muito pobre, morava em São Paulo e a vida era muito difícil. Ele foi babá, ele foi alfaiate, ele foi entregador, ele teve vários empregos, até chegar numa gráfica lá em São Paulo, que ele trabalhava, e naquela gráfica ele imprimia muitos ingressos e papel para teatro. E aí, um belo dia, um diretor importante da época chegou para imprimir os ingressos para a peça que ele estava, né, que ele estava preparando. E aí meu pai falou assim, com muita iniciativa, ele falou assim: eu quero um ingresso, você me dá? E aí ele falou assim, o diretor falou assim, destacou o ingresso e deu para ele. Claro, te dou sim. Vai lá no teatro, vê minha peça. Convidou, foi legal. Aí meu pai foi lá, foi na peça, foi assistir. Você imagina o que teria acontecido se ele não tivesse tido a iniciativa de pedir o ingresso? E aí eu transfiro essa primeira lição para você. E se você deixou passar alguma oportunidade porque ficou com medo de pedir, porque achou que não cabia um pedido naquele momento, deixa eu ir, deixa eu fazer. Eu já deixei vários, eu não sei quanto a vocês, eu já deixei vários. Aí tá, ele foi na peça, no dia ele foi na peça, né? Ele gostava muito de teatro, ele nunca tinha ido ao teatro, aliás, mas ele gostava muito de cinema, porque a minha avó levava ele muito no cinema, né? Então ele imaginava, ele já gostava das artes, né? Chegou no teatro, foi a primeira vez que ele foi ao teatro. E aí chega a segunda lição. Meu pai foi de extrema ousadia, porque ele assistiu a peça e ficou encantado. E aí ele falou assim: eu posso fazer isso. Muito ousado, né? Sem estudo, sem nenhum curso de teatro. Ele simplesmente falou: eu posso fazer isso. Foi ousado. Por quê? Porque aquele momento bateu no coração dele. Ele finalmente tinha encontrado o que ele realmente amava, com 18 anos. Ele tinha 18 anos naquela época. E ele falou: eu posso fazer isso. E aí, a partir daí, o meu pai foi fazer cursos de teatro. Curso não, ele foi buscar, né, trabalhar na profissão.
E aí terminou que ele entrou no Teatro de Arena. O Teatro de Arena é um dos teatros mais importantes, né? Um grupo teatral que tinha o Duvaldo Viana Filho, o Gianfrancesco Guarnieri e Milton Gonçalves. Foi uma das companhias teatrais mais importantes e foram escritas peças, montadas peças, que estão até hoje no panteão das peças mais importantes do teatro brasileiro, né? Então, meu pai estava lá. Com iniciativa e ousadia, ele conseguiu o lugar dele nesse lugar tão importante, né? Nesse grupo de teatro tão importante. Aí a gente sabe como é que decorreu a carreira dele. A carreira dele foi brilhante, sempre com muita luta, sempre com muita ousadia. O meu pai foi o primeiro em muitas coisas que ele fez. O primeiro diretor negro da Globo, o primeiro ator negro a ter um papel de psiquiatra numa novela da Globo. Na verdade, a Globo estreou em abril de 1965. Meu pai foi contratado em fevereiro de 65. Ele é fundador daquela televisão. Quer dizer, independente da televisão que seja, ele foi um cara super pioneiro, né? Um cara que foi o primeiro em muitas coisas que ele fez. O primeiro negro, o primeiro diretor, o primeiro tal, inclusive a dirigir uma novela muito famosa que todo mundo já conhece, chamada Escrava Isaura. E ao longo dos anos que meu pai viveu nessa carreira, eu preciso falar a terceira lição que eu aprendi com ele, e talvez seja a mais forte de todas. O meu pai nunca deixou de estudar. Ele nunca deixou de se atualizar. Ele estava sempre estudando. Ele estava sempre correndo atrás de se modernizar, de aprender uma língua nova. Se houvesse alguma coisa que ele não sabia, ele chegava em casa e falava assim: minha filha, procura aí para mim na internet sobre esse assunto, porque eu preciso dominar isso, sabe? Ele nunca deixou de estudar, então ele tinha um comprometimento muito sério com o ofício dele. E com isso, ele conseguiu mais de 65 anos de uma carreira absolutamente respeitada. Meu pai começou com uma iniciativa, me dá um ingresso, e logo em seguida ele pousou na ousadia de dizer que podia fazer, e com certeza absoluta, se ele não tivesse tido um comprometimento de se manter ativo, porque também não adianta nada você ter aquela motivação para começar e não continuar. Então, essas 3 lições que eu aprendi com meu pai, acho que são essenciais para a gente transferir aqui para o nosso mundo das redes sociais e produção de conteúdo hoje em dia, em 2026. Né? A gente já está no mês de 2026 e eu falo isso, sabe por que eu sei? Porque eu sei que é uma dor e uma vontade muito grande, porque eu tenho amigas e clientes que dizem isso. Eu queria tanto gravar como você, mas eu não consigo. E aí, eu quero te convidar a revisitar o exercício que a gente começou a fazer lá no comecinho desse vídeo. Abre o papel que você escreveu e aí eu quero que você faça outro exercício a partir de agora. Eu quero que você pegue o papelzinho lá que você escreveu a sua resposta lá no começo do vídeo e eu quero que você me responda outra pergunta em cima dessa primeira pergunta. A primeira pergunta, vamos recapitular, foi: se você achasse que ninguém vai te julgar nos próximos 30 dias, que ninguém ia ter opinião nenhuma sobre você, o que você estaria fazendo pelo seu próprio negócio pelos próximos 30 dias? E agora, para finalizar esse exercício, eu quero que você mesma pergunte em cima dessa resposta que você deu. E a pergunta é: o que está te impedindo de fazer isso? É incapacidade? É falta de tempo? Ou é medo de ser julgada? Quero que você me responda, eu quero que você saia desse vídeo refletindo para você mesma. Por que você tem tanto medo de ser julgada? Eu quero te convidar a me seguir, se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo, porque a partir de agora vão vir uma série de vídeos desse aqui, a gente vai conversar e a gente vai chegar juntas numa solução para você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fica aqui comigo.